Oi, terceiro ano. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu vou atender vocês às sextas-feiras, das 11 horas até meio-dia e 30, ou meio-dia e 35. E aguardo vocês lá no chat, na plataforma, tá bom? Ó, gente, na aula passada a gente falou sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo, não foi? E sobre os tipos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o desenvolvimento e na aula seguinte eu planejo fazer uma aula tira dúvidas. Então, já vão pensando aí nas dúvidas que vocês têm. Eu também vou identificar essas dúvidas lá no fórum, na nossa atividade, vou já explicar. E espero que seja uma aula bem proveitosa, tá bem? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero corrigir com vocês esses exercícios que eu passei lá na plataforma. Sobre a organização de parágrafo em um texto. É incorreto. E aí, se eu falo assim, se é incorreto, todos os outros itens são corretos, né? Vamos lá, item A. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia central, sendo que a ideia principal do texto é colocada no parágrafo introdutório. Verdadeiro, gente. Verdadeiro. Cada parágrafo tem que ter uma ideia central. O parágrafo da introdução vai ter essa ideia principal do texto, né, que é o tema geral, vai apresentar o problema, as teses. O parágrafo 1 do desenvolvimento apresenta também uma ideia central, né, que é tipo a tese 1, o argumento 1. Parágrafo 2 também, a tese 2, o argumento 2. A conclusão apresenta seu próprio eixo também. Item B. Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até 5 linhas. Não existe nenhuma regra. Não existe regra que diga que cada parágrafo tem que ter até 5 linhas. Não existe isso. A gente usa isso como padrão por causa da estética do texto, que fica bonito, bem dividido. Mas não necessariamente. Eu inclusive, aconselho a introdução ter 4 linhas. Se for 5, tudo bem, ok. Então, o item B é o item correto por estar incorreto. É o item B. Vamos ver os outros itens. Item C. Os parágrafos podem possuir uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se possuírem, são chamados de parágrafo padrão. Verdadeiro. Lembra que eu falei sobre o tópico frasal? O tópico frasal é a primeira frase, ou a primeira e a segunda frase, que calma aí, gente, que ela está piscando. Pronto. São a primeira e a segunda frase que começam um parágrafo. Então, elas resumem a ideia, e aí vem o detalhamento dessa ideia, e no final a conclusão da ideia. E no parágrafo seguinte tem o elo coesivo, que conecta o parágrafo anterior ao parágrafo atual, e aí tudo de novo. Item D. A mudança de parágrafo deve ocorrer quando não há mais desenvolvimento da ideia núcleo, ou seja, quando houver um novo aspecto do texto a ser desenvolvido. Verdadeiro também. Olha lá, o item B, como a gente tinha falado. E essa outra questão aqui, eu fiz uma questão de associação e coloquei uma explicaçãozinha do lado. Aí vocês tinham que conectar. Eu vou passar logo pra frente, porque o que eu queria aqui era que vocês colocassem esses itens do 1 até o 4 em ordem, na ordem de um parágrafo de introdução. Ficaria assim, ó. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Esse elas se refere à tatuagem, apesar de ser no singular tatuagem, tá bom? Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. As técnicas se refinaram. Olha aqui, percebe, você, meu caro aluno, percebe, você percebeu sozinho, eu só tô te ajudando a lembrar que você percebeu. Que daqui pra antes, ó, de higiene aqui, até nos últimos 10, 15 anos, essas duas frases
introduzem o parágrafo. Parte do princípio de que a tatuagem era símbolo de rebeldia, mas agora elas são feitas em grandes estúdios ou seja, elas têm um status social melhor do que era antes. É o resumo da ideia, não é não? Agora vamos aqui, isso aqui é o detalhamento dessas informações, daqui até aqui, ó. As técnicas se refinaram, há mais cores disponíveis. Os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem, que já não se quer mais. Vão longe, enfim. Por que eu grifei o enfim? Porque o enfim se simboliza que a ideia está sendo concluída. Porque se trata de uma conjunção conclusiva. Então, vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. E vocês lembram desse gráficozinho aqui, desse esqueminha da aula passada? A gente vai trabalhar hoje o desenvolvimento, né? Argumento 1, argumento 2, problema, enfim. A nossa argumentação, que tem que estar lá no desenvolvimento, tem que, por obrigação, né, dar credibilidade à nossa tese. No caso, às nossas duas teses. E aí, como é que a gente vai dar credibilidade ao que a gente está falando? É por evidências, fatos, razões. A gente vai mostrar por A mais B que o que a gente está falando é verdade. Entenderam? Tem aqui outro esqueminha. Isso aqui é mais para ajudar vocês a saírem do bloqueio criativo na hora de escrever uma redação. Quando vocês estiverem escrevendo o desenvolvimento, se não sair nada daqui de cima, ó, das evidências, dos fatos e das razões, tentem pensar assim, se eu fosse esquematizar em causa e consequência, o que é que eu poderia listar? Se eu fosse colocar pontos positivos e negativos do SUS, Sistema Único de Saúde, o que eu poderia pensar também? Aí você faz duas listinhas, pega aqui, faz uma lista de um lado, ponto positivo, pontos negativos, e pensa, o que é que eu posso fazer, que tipo de redação eu posso fazer com isso aqui que eu acabei de escrever. Vamos lá. Além de dar credibilidade à tese, vocês têm que demonstrar o conhecimento interdisciplinar de vocês. E aí essas demonstrações podem ser essas aqui que eu listei. Demonstrações históricas, geográficas, científicas, né, jornalísticas e literárias. Lembram que eu falei dos tipos de introdução também? E que eu disse que geralmente as introduções são mistas, que a gente não trabalha um tipo só de introdução, não é só alusão histórica, não é só comparação, não é só por dados estatísticos. Geralmente, esses tipos de conclusões se unem, ou de introdução se unem. E é a mesma coisa aqui. Essas demonstrações históricas, geográficas, científicas, etc., servem para te inspirar na hora de escrever. Vamos ver os exemplos? Olha aqui. As demonstrações de conhecimento interdisciplinar, que são históricas. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu decidi não trazer um parágrafo de desenvolvimento mesmo, porque ele ia nos tomar muito tempo. E eu queria mostrar para vocês os tipos. Mas na aula de tira dúvidas, a gente pode tanto tirar dúvidas quanto analisar uma redação nota 1000. E traçar essa comparação e lembrar dos tipos de introdução e dos tipos de desenvolvimento. Olha, nas históricas. Contextualizar a Lei Áurea e a abolição da escravatura mal conduzida. Isso aqui podia muito bem estar na redação sobre cotas, não? O segundo item.
citar a Revolução Francesa como um dos marcos da luta feminina pela inclusão social. Você pode citar isso numa relação de violência contra a mulher, sobre igualdade de gênero, equidade no caso. E a terceira, associar a Revolução Industrial à degradação do meio ambiente. Tudo isso aqui tem apelo histórico. Vocês podiam muito bem falar do período da colonização, sei lá, da Guerra dos Mascates. E aí vai a sua criatividade. Demonstrações geográficas. Destacar os principais grupos da geopolítica internacional. Lembrar da ONU, lembrar da União Europeia e dos outros grupos também. Lembrar das reuniões que fazem periodicamente também. Rio+20, o acordo, os acordos pela paz mundial. Mencionar os principais problemas ambientais da pós-modernidade. E aí eu acho que vocês estão tranquilos já, né? Por isso que é tão importante vocês prestarem atenção nas outras aulas também. Sempre que forem assistir uma outra aula, lembrem da redação e, se possível, façam um pequeno exercício de resumir as ideias num parágrafo. Esse exercício é muito bom. Terminou agora, esse período da quarentena é ótimo, nossa, ótimo, para vocês fazerem esse exercício. Assistir uma aula do Robson ou do Sanjay ou da Amanda, da Angélica. Resume a ideia num parágrafo só. Tenta escrever 5 linhas, ou 6, ou 4, resumindo tudo. A professora começou a aula falando sobre, destacou que faz uma descrição, um relato mesmo. Isso ajuda vocês a sintetizar a informação e é justamente um dos critérios do Enem. Lá a terceira competência, que é a argumentação, também está a capacidade de sintetizar informações. Vamos lá, continuando. Tratar da escassez de água potável ou da seca, fazendo comparações com outros países que enfrentam situações similares. Não só sobre a seca ou sobre a escassez de água potável, como outras medidas que outros países estão tomando. Vamos pensar aqui comigo. Nesse contexto de pandemia, o que os outros países estão fazendo de diferente do nosso e como a gente poderia usar isso numa redação. Eu sei que o cenário é desesperador, mas focar em outras coisas ajuda. Então, imaginem que isso não está acontecendo aqui, finjam que não está acontecendo, tentem focar na redação, se informem, tá? E, mais importante, escrevam e reescrevam. Nós temos ainda demonstrações científicas, conceituar aquecimento global, efeito estufa e outros fenômenos ambientais com embasamento científico. Isso aqui vocês também estão craques. Mesmo assim, estudem, façam o exercício de sintetizar a informação. Vamos aqui mais embaixo. Explicar vantagens e desvantagens de realizar experimentos científicos em animais. Enumerar malefícios do uso de entorpecentes. E, de novo, leitura, né? Muita leitura. Tentem ler mais revistas científicas. Lembrando que aqui em científicas vocês podem até falar sobre o desastre natural, sobre o incidente de Brumadinho, o desastre de Brumadinho. Jornalísticas. Olha aqui, vamos ver. Citar fatos de repercussão nacional que justifiquem sua tese. A quarentena, as medidas de isolamento social, o que dizem os infectologistas e a Organização Mundial da Saúde, o cenário político atual, a tomada das terras indígenas, o acesso à cultura,
o desastre em Brumadinho, o incêndio do Museu Nacional. E esses são apenas alguns exemplos. Você pode falar sobre os casos. Gente, até se vocês falassem sobre Big Brother, já dava uma boa referência para a redação do Enem. Eu não estou brincando. E temos aqui a minha parte favorita: as referências, as demonstrações literárias. E aí, ó, citar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Vida e Morte Severina, do João Cabral de Melo Neto, Os Sertões, do Euclides da Cunha, o 15, da Raquel de Queiroz, como repertório literário concernente ao fenômeno da seca. E vocês podiam muito bem fazer outros tipos de associação. Vocês podiam usar, olha aqui, vocês podiam usar o Memorial de Maria Moura para falar sobre o ser mulher, sobre o papel da mulher, sobre o que se espera de uma mulher. Vocês também poderiam citar crônicas, tá? Vocês poderiam falar sobre religiosidade, citando o crime do Padre Amaro. E por aí vai. Uma infinidade de possibilidades. E aí, a nossa atividade é a seguinte: postar aquela redação que eu pedi para vocês, que vocês escreveram, eu tenho certeza, lá na plataforma. Eu vou publicar no fórum um textinho lá. Durante a semana, vocês vão publicando as redações de vocês. E aí, a outra parte do meu exercício é esse aqui, ó. Cada aluno deve comentar uma redação diferente de cada um dos alunos, né? Ou seja, temos aqui Joaquim, Joaquina e Joanina. A Joanina tem que comentar... Não. Enfim, finge que tem 4 alunos. Aí esse comenta nesses 3, esse comenta nesses 3. Vocês entenderam? Cada aluno deve comentar em pelo menos 4 redações, apontando pontos positivos e fazendo críticas construtivas sobre o texto do colega. Diga o que você faria de diferente e por quê. Se você observar algum erro, comenta, né? Comenta que achou algum equívoco, explica por quê, fala o que você acharia melhor mudar. Eu não gostei tanto desse argumento por causa disso. Eu vou funcionar como tutora, eu vou estar lá digitando também. E hoje eu trouxe algumas referências, algum repertório sociocultural para falar sobre saúde mental. Num texto sobre saúde mental, o que eu poderia usar de repertório fílmico e também de livro, né? Como vocês podem observar aqui. E aí tá aqui, gente, ó. Porque vocês estavam sem o que assistir na quarentena, tá aqui. Trouxe. Assistam Nise, deixa eu colocar só a tela. Nise, O Coração da Loucura, tem na Netflix, é um filme nacional ótimo. Tem O Alienista, o livro, que também é ótimo, muito curto, dá pra ler de uma vez só. Deixa eu até mostrar pra vocês. Olha aqui a finura do Alienista. Tá vendo? Muito pequenininho, a letra é razoavelmente grande. Você acaba de uma vez só. Vamos voltar pra tela. Coringa. Helena tem na Netflix. É um filme bem forte, bem profundo. Swallow é um filme novo. Não tem ainda na Netflix, não tem no Telecine, nem no Amazon, não tem canto nenhum ainda. Mas é muito bom. Aconselho vocês a assistirem. Lançou agora, 2020. E Midsommar tem no Telecine. Se vocês quiserem ir atrás, não é fazendo propaganda não, mas tá, né? Tá de graça esses dias. E estou muito feliz em reencontrar vocês. Espero ter dado alguma diversão pra vocês nessa quarentena. Muitas saudades de encontrar vocês presencialmente.
aquele abraço virtual. Espero que vocês estejam se cuidando. E lembrem-se que eu estarei com vocês nas sextas-feiras, de 9... apaga! De 11 horas até meio-dia e 35, tá bom? Um beijo. E até a próxima.